Saudações, educandos! Bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula na quarentena. Hoje nós iremos conversar sobre um instrumento de extrema importância para a química. Se trata da tabela periódica dos elementos químicos. E o nome do instrumento ele já traz uma enorme relevância para o seu entendimento e para a compreensão da sua importância para essa disciplina. Ele se chama Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Os químicos, ao longo da história, tentavam, de certa forma, organizar os elementos químicos a tal maneira que pudesse fazer sentido de alguma forma. Assim como as pessoas catalogam os livros, por exemplo, na biblioteca, por nome, por assunto, por ano, enfim, os químicos procuravam uma certa maneira de alguma forma, catalogar os elementos químicos. Foi então que um russo chamado Mendeleev teve uma brilhante ideia. Conta a lenda, olha só, conta a lenda que Mendeleev organizou os elementos químicos a partir de um sonho que ele teve. Certo dia ele precisava viajar e ele estava às voltas com aquela ideia de organizar os elementos químicos de tal maneira que aquilo não saía da cabeça dele. E aí o Mendeleev ele pegou cartões e fez como se fossem cartas de baralho. Ele colocava ali o símbolo do elemento químico, né? Lembra que nós já trabalhamos isso na sala de aula, a inicial do seu nome em latim, mas ele colocava ali embaixo também o número atômico, que isso equivalia, por exemplo, ao número de prótons, e colocava ali em cima a massa atômica do elemento, né? O número de massa. E fazia como se fosse uma carta de baralho com isso, e o nome ali do elemento também embaixo do seu símbolo. E ele ficava brincando com aquelas cartas a tal forma que pudesse fazer sentido uma determinada organização e não conseguia chegar a organização nenhuma. É importante lembrar que os químicos até essa época já tentavam fazer isso, então já tinha uma série de ensaios sobre os tipos de organização desses elementos. Foi então que Mendeleev, olha só, ele precisava fazer uma viagem, então ele tentando organizar os elementos ali nas suas cartas que tinham feito, que ele tinha confeccionado, ele então adormece e dorme sobre as cartas. E no sonho, ele então acorda, né, no sonho dele, e começa a montar as cartas e visualiza ali a tabela periódica. Mendeleev então acordou para a viagem e aí, lembrando do sonho, foi lá, organizou os elementos químicos rapidamente e tá lá a tabela periódica que nós conhecemos hoje. Então, em um sonho, ele então consegue verificar o sentido que pudesse haver numa possível organização dos elementos químicos e estabelece a tabela, o modelo de organização que nós conhecemos hoje como tabela periódica. E por que este modelo, enfim, ele é fundamental para nós? Às vezes a gente olha para a tabela periódica ali e não vê nada de interessante ou para nós não faz nenhum sentido aparente, mas ela é fundamental. A gente consegue perceber ali, naqueles elementos organizados, uma periodicidade. E a ciência trabalha justamente com isso. Só para que vocês entendam a importância de fazer ciência e entender a periodicidade, nós estamos vivenciando agora essa pandemia mundial, né? É até redundante falar isso, porque sendo pandemia, obviamente, tem que ser mundial. Mas essa pandemia do coronavírus, a Covid-19, e estudos científicos, por exemplo,
verificando o padrão de infecção do vírus a partir da sua transmissão mediante a leitura do código genético, do genoma do vírus, entendendo a sua evolução e propagação, podem traçar gráficos que nos ajude a compreender como será o padrão de infecção desse vírus e o que nós precisamos fazer, se os governos realmente forem interessados, para evitar a propagação do vírus ou diminuir e muito, né, os efeitos dessa propagação, evitando inclusive mortes. E com isso a gente conseguiu prever muita coisa, né? A China conseguiu combater, a Coreia conseguiu combater, a Itália não se ateve a isso e hoje nós estamos vendo na Itália uma situação catastrófica. E o Brasil também não se ateve a isso e até as medidas chegaram um pouco tardia. E hoje a gente começa a ver, e já com previsões da ciência, que a curva de infecção do vírus, por exemplo, ela vai ter uma crescente de 90 graus e a gente prevê então para o final de abril que haverá um pico das infecções virais no Brasil por Covid-19 e nós vamos ter que tomar atitudes mediante a isso. Então, nós já estamos em meados de abril? Não, mas nós estamos a partir da ciência fazendo uma previsão. E a tabela periódica dos elementos químicos, ela nos ajuda justamente isso. Aonde o elemento está localizado, ali nós podemos concluir muita coisa deste elemento. Nós podemos concluir que aquele elemento pode ser sólido ou líquido no estado em CNTP, né, em condições naturais de temperatura e pressão. Nós podemos prever qual é o número atômico, a massa atômica do elemento. Nós podemos prever se ele conduz ou não conduz corrente elétrica. Enfim, uma série de questões a gente pode prever só na localidade dele, aonde ele está centrado na tabela periódica. Tudo isso a partir de um sonho de Mendeleev, tá? E agora, só para a gente entender, olha a tabela periódica. Então, meninos e meninas, com a tabela periódica agora aberta, a gente pode então ter uma dimensão melhor de como os elementos químicos estão organizados. E eles estão distribuídos da seguinte forma. Primeiro, em período. O que são os períodos? São as linhas da tabela periódica, ou seja, nós temos o período 1, o período 2, aqui com lítio e berílio, e seguindo com boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio. Nós temos ainda o terceiro período, sódio, magnésio, sucessivamente. Nós temos o quarto, quinto, sexto e sétimo período, tá? Lembrem lá no átomo de Bohr que ele distribuiu os átomos maiores, os elétrons, em 7 camadas. Então, essas sete camadas correspondem justamente aos 7 períodos da tabela periódica. Olha que coisa fantástica, né? Então, você sabe aqui que o hidrogênio, que está no período 1, ele tem apenas uma camada, ele tem apenas um elétron também, né? Sabes aqui que o hélio, ele já tem 2 elétrons, mas a primeira camada só comporta 2 mesmo, então ele só tem uma camada. Já o lítio, tu já vai saber de antemão que ele tem 2 camadas, assim como o berílio, o sódio 3, 4 o potássio e assim sucessivamente. O rubídio vai ter 5 e assim sucessivamente. Então, o período corresponde à quantidade de camadas que este átomo irá possuir. E os elementos químicos também estão distribuídos segundo ao grupo ou família. Tu tens aqui a família A1, a família A2, e pula esses elementos do meio, que são chamados elementos de transição, tá? Ou metais de transição, porque são todos metais. Tu tens ainda aqui a família ou período A3, A4, A5, A6, A7 e A8, tá? Que corresponde à família dos gases nobres. Cada família também possui um nome. Então, a família A1 é chamada também de família dos metais alcalinos. Isso é bom anotar, viu? A família A2 é chamada de família dos metais alcalinos terrosos.
Depois tu tem os elementos de transição e aí continua nos elementos da família A, que são os representativos. Então tu tens A3, que é a família do boro, não tem um nome específico, a família do carbono A4, família do nitrogênio é A5, porém também não tem um nome específico. Já a família do oxigênio ela já tem um nome, é chamada de família dos calcogênios. Aqui é a família A6, ou calcogênios. Depois tu tem a família dos halogênios, essa família é muito importante, a família do flúor é a família A7. E por último, nós temos também uma família muito importante, que é a família dos gases nobres, é a A8. Essa família é importante entender que os elementos que estão nela estão todos estabilizados. Depois nós vamos entender o que é isso. Mas o importante saber agora é que os elementos A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eles são elementos chamados de representação. E esses de dentro são chamados de elementos de transição. Nós temos ainda aqui embaixo os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos e os actinídeos, eles estão aqui dentro dessas duas células. Por quê? Porque se eu fosse colocar eles aqui dentro, nem iria caber na tela do computador, a tabela iria ficar muito grande. Então, o que acontece? A gente tira ele aqui embaixo e condensa, quer dizer, tira ele aqui em cima e condensa ele aqui embaixo, né? Diminuindo o tamanho da tabela. Por isso, eles são chamados de elementos de transição também, porque estão dentro do grupo dos metais de transição, só que eles são chamados de elemento de transição interno. Por quê? Porque eles estão aqui dentro dessas duas células. Lembrem, lantanídeos e actinídeos. Nós temos também ainda os elementos químicos na tabela periódica organizados em ordem crescente do número atômico, ou seja, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é 4, o boro é 5 e assim sucessivamente. A massa também cresce, mas por quê? Porque eu somo o número de prótons ao número de nêutrons, e aí também eu tenho uma crescente da massa. E por último ainda, nós temos os elementos químicos distribuídos segundo a sua natureza, que nós chamamos assim. Nós temos os elementos que são considerados metais, eles estão aqui distribuídos na tabela. Lembrem-se que ainda temos, eles vão até onde estão os amarelos aqui embaixo. Então, esses são chamados de metais. Esses que estão em verde, logo em seguida, aqui ao lado, eles são chamados de semimetais, embora não tenha uma definição muito clara ainda sobre isso, mas ainda há essa classificação de semimetais. E nós temos, posterior aos semimetais, depois desses elementos verdes, nós temos os outros chamados não metais. Então, aqui dentro do quadrado estão os metais, depois semimetais e os ametais, que são esses daqui, incluindo os gases nobres, com exceção dos verdes, que são semimetais. Para além disso, nós temos a distribuição em bloco da tabela, ou seja, este primeiro aqui é um bloco na tabela periódica que é chamado de bloco S. Se quiser anotar aí é importante, depois nós vamos entender por que ele é chamado de S. Aqui no meio nós temos o chamado bloco D da tabela periódica. Esse daqui então é o bloco P. E nós temos ainda aqui embaixo o bloco F da tabela periódica, que são os metais de transição internos. Então, nós vimos os períodos, as famílias, nós vimos a natureza do elemento, se ele é metal, semimetal ou ametal, e vimos também o bloco que ele está distribuído. Isso equivale à sua distribuição eletrônica, mas depois a gente vai entender exatamente o que significa. Primeiro, saber só isso. E temos também
os elementos classificados em ordem crescente da tabela periódica, segundo o seu número atômico. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, até o elemento 112 aqui, a mais 113, 114, 115, porque este elemento aqui, ele tem, o copérnico, ele tem 112 prótons no seu núcleo. Então, seu número atômico é 112. Então, pessoal, nós temos ainda as propriedades aperiódicas da tabela, mas essa já é uma outra aula. O que você precisa lembrar agora são essas propriedades. Resumindo, as propriedades periódicas são ordem crescente do número atômico, depois período, que são equivalentes às camadas do átomo. Por último, nós temos ainda as famílias, que são divididas em elementos A de representação e elementos B de transição. E os de transição ainda se dividem em transição externa e transição interna. Transição interna são lantanídeos e actinídeos. Nós temos eles distribuídos ainda segundo a sua natureza, que são metais, ametais e semimetais. E por último, eles ainda estão agrupados em blocos, que é o bloco S, o bloco D, o bloco P e embaixo o bloco F. Se você lembrar de todas as características e ainda o nome das famílias, você então alcançou a objetividade dessa aula. Vamos fazer a atividade, tirar as dúvidas e aí show de bola, ok? Valeu!